Olá pessoal do primeiro ano, professor Leandro de Matemática. Nesse vídeo a gente vai fazer a correção das atividades de logaritmos. Então na questão número 1, letra A, eu tinha log de 27 na base 3. Esse número que está aqui em cima é o logaritmando e esse número que está aqui embaixo é a base. Então log de 27 na base 3, eu tenho que pensar o seguinte. Eu tenho que pensar que o resultado disso vale x. E aí então eu vou descobrir o valor de x. Como é que eu vou fazer para descobrir o valor desse logaritmo? Eu tenho que pegar a base, que é o 3, e levar a esse expoente x, então vai ficar 3 elevado a um expoente x, e o resultado tem que ser igual ao logaritmando, tem que ser igual a 27. Sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. Eu pego a base, elevo a um expoente x e o resultado tem que dar o logaritmando. Então nesse caso aqui eu fiquei com 3 elevado na x igual a 27. Se eu for fazer a fatoração de 27, eu sei que 27 é a mesma coisa que 3 elevado na terceira. O que é a fatoração? A fatoração é a decomposição em fatores primos. Então eu pego 27 e vou fazer a decomposição em fatores primos. 27 não é par, não dá por 2, ele vai dar por 3. 27 dividido por 3 dá 9, continua dividindo por 3. 9 dividido por 3 dá 3, ainda dá por 3. 3 dividido por 3 é 1. Então olha só, o 3 ele repetiu 3 vezes. Então é 3 elevado ao cubo, ou 3 elevado na terceira. Então eu falar 27 e falar 3 elevado ao cubo é a mesma coisa. Então eu posso fazer essa substituição aqui nessa equação. Então eu tenho 3 elevado na x é igual a 3 elevado ao cubo, ou 3 elevado na terceira. Agora, como as minhas bases elas são iguais, as bases são os números aqui de baixo. Como elas são iguais, eu posso cortar e o que sobrou vai ser o meu resultado. Meu x é igual a 3. Então o valor desse logaritmo é 3. Então a minha resposta 3. Solução seria igual a 3. Isso eu vou proceder nas demais alternativas. Então letra B, eu tenho log de 125 na base 5. Digo que isso vale x e vou calcular quanto é que vale o x. Então vai ficar a base elevado ao expoente x, a base elevada ao expoente x, e isso tem que ser igual a 125. Se eu for fazer a fatoração de 125, eu vou encontrar 5 elevado na terceira. Agora, minhas bases são iguais, corto minhas bases, e eu chego à conclusão que o meu logaritmo ele vale 3. Alternativa letra C, log de 10.000. Nesse caso aqui, a minha base ela não está aparecendo. Sempre que eu tiver esta posição em que a base do logaritmo não aparece, fica subentendido que essa base é 10. Então toda vez que não aparecer, essa base aqui é 10. Tá? Então vai ficar isso, eu vou dizer que vale x. Então eu vou fazer a base elevada na x, então vai ficar 10 elevado na x, igual ao logaritmando, que nesse caso é 10.000. Se eu for fazer a fatoração de 10.000, eu vou chegar à conclusão que é a mesma coisa que 10 elevado na quarta. Então, cortando as minhas bases, que são iguais, o meu logaritmo nesse caso aqui ele vale 4. Então minha resposta seria 4. Letra D, eu tenho log de 32 na base 1/2. Então eu digo que isso vale x e vou pegar essa base que é 1/2 elevado a x e isso tem que ser igual a 32. Nesse caso aqui, ó, eu vou fazer a fatoração de 32. Eu fazendo a fatoração de 32, eu vou chegar em 2 elevado na quinta. 32 é a mesma coisa que 2 elevado na quinta.
Só que como as minhas bases elas não são iguais, eu ainda não posso cortar as bases. Primeiro eu tenho que fazer as bases ficarem iguais. Nesse caso aqui eu tenho que aplicar uma propriedade da potenciação, que sempre que eu tenho um número e inverto esse número, o meu expoente ele troca de sinal. Então eu vou aplicar essa propriedade nesse exercício. Como? Aqui eu tenho 1 sobre 2, ou 1 meio. Se eu inverter e jogar o 2 para cima, o 1 vem para baixo. Só que ele não precisa aparecer. Então vai ficar 2. Se eu troquei aqui o meu número aqui, a base da potência, o número de baixo, esse expoente ele troca de sinal. Sempre que eu inverto esse número aqui, o meu expoente ele troca de sinal. Meu expoente era x, ele ficou sendo menos x. Então do outro lado vai ficar igual a 2 elevado na quinta. Agora, a minha base, ela está igual e eu posso cortar. Corto esse 2 com esse 2 e eu chego à conclusão que menos x é igual a 5. Só que eu não quero o valor de menos x, eu quero o valor de x. Então eu tenho que multiplicar tudo por menos 1. Multiplicando tudo por menos 1, vai trocar o sinal de todo mundo, vai ficar x igual a menos 5. Então a minha resposta seria x igual a menos 5. Meu conjunto de solução seria menos 5. Na letra E, eu tenho log de 0,01 na base 10. Então isso eu digo que vale x. E aí eu vou fazer 10 elevado na x. Isso é igual a 0,01. Esse 0,01 é a mesma coisa que 1 dividido por 100. Esse número decimal ele surge dessa fração. Nesse caso aqui, eu tenho que fazer ficar na mesma base, tá? Então se eu tenho 1 sobre 100, é a mesma coisa que eu tiver 1 dividido por 10 elevado na 2. 100 é a mesma coisa que 10 elevado na 2. Minhas bases ainda não são iguais. Preciso inverter essa base aqui para ficar igual. Então vai ficar 10 elevado na x. Invertendo esse número, o 10 vem para cima e o 1 vem para baixo. O expoente vai acompanhar, só que ele vai trocar o sinal. Vai ficar 10 elevado na menos 2. Agora, como as minhas bases são iguais, eu posso cortar. E eu chego à conclusão que o meu logaritmo ele vale menos 2. Então, minha resposta seria menos 2. Letra F. Log de 0,5 na base 2. Isso eu vou dizer que vale x. Então, eu vou fazer 2 elevado na x e isso é igual a 0,5. Ou simplesmente meio, né? Então, esse meio eu posso reescrever de uma outra maneira. Eu posso reescrever como sendo 1 dividido por 2, ou 1 meio, né? Que é a mesma coisa que 0,5. Preciso novamente deixar minhas bases iguais. Vou aplicar aquela propriedade do exercício anterior. Então vai ficar 2 elevado na x. Trocando aqui, invertendo esse número, 2 vai para cima. E o expoente dele é 1, porém não aparece. Como ele vai para cima, ele vai trocar de sinal. Então vai ficar 2 elevado na menos 1. Minha base agora é igual. Corto as bases e o x ele vale menos 1. Letra G. Log de raiz de 8 na base 2. Digo que isso vale x, então vai ficar 2 elevado na x. Isso igual a raiz de 8. Então eu tenho 2 elevado na x. Esse 8 eu posso fazer a fatoração e eu sei que esse 8 ele vale 2 elevado na terceira. Só que aqui, eu tenho uma raiz e nesse caso aqui eu não tenho raiz, então eu ainda não posso cortar. Agora, quando eu tenho uma raiz, eu posso transformar essa raiz em um expoente fracionário. E é isso que eu vou fazer, através da propriedade de potenciação. Então eu tenho 2 elevado na x. Lembrando que aqui a raiz quadrada, o meu expoente ele é 2. Então, para me transformar essa raiz quadrada em expoente, eu vou fazer assim, Vai ficar base 2. E essa raiz, ela vai se transformar num expoente fracionário.
O expoente fracionário, o número que está dentro da raiz, ele fica em cima da fração. E o número que está no índice, que está fora da raiz, ele fica embaixo da fração. Então, esse número do expoente ele fica por cima da fração e o número que está fora da raiz fica por baixo da fração. Então, minhas bases são iguais. O meu x ele vale 3 meios. Letra H. Eu tenho log de raiz de 32 na base 4. Digo que isso vale x. Então vai ficar 4 elevado na x igual a raiz quadrada de 32. Esse 4 eu vou transformar em base 2. O 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Eu vou fazer isso já. Então 2 elevado ao quadrado, que é o 4, elevado no expoente x. Isso igual 32 é a mesma coisa que 2 elevado na quinta. Por isso que aqui eu transformei para 2, porque aqui eu não conseguiria transformar o 32 em base 4. Ele ficaria na base 2, e por isso que eu já transformei o 4 na base 2. Então, se aqui eu tenho potência elevada a um expoente, eu vou multiplicar esses dois expoentes. Então, vai ficar 2 e vou multiplicar 2 vezes x, 2x, igual. Aqui eu vou transformar essa raiz em forma de potência. Então, vai ficar 2. Essa raiz se transforma em fração. O número, o expoente que está dentro da raiz vai para cima da fração. E aqui, ó, o índice que está fora da raiz, que é o 2, ele fica embaixo da fração. Minhas bases agora são iguais, corto. Então eu fiquei com 2x igual a 5 meios. Eu quero saber o valor de x. Esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então x vai ficar 5 sobre 4. Ou eu simplesmente posso multiplicar direto aqui, ó. 2 vezes 2 vai dar 4. Minha resposta vai ser 5 quartos. Para a gente encerrar, a letra I, eu tenho log de 16 na base 1 quarto. Digo que isso vale x, então vai ficar 1 quarto elevado na x, isso igual a 16. Fazendo a fatoração do 16, eu vou ficar com 1 quarto elevado na x, 16 é a mesma coisa que 4 elevado ao quadrado. Minhas bases não são iguais, eu preciso fazer que elas fiquem iguais. Então eu vou transformar isso aqui, ó, vou inverter esse número. O 4 vai para cima e vai trocar o sinal do expoente. Vai ficar menos x. Isso é igual a 4 elevado na 2. Corta a base que é igual. Eu tenho que menos x é igual a 2. Só que eu não quero o valor de menos x. Eu quero o valor de x. Então eu vou multiplicar tudo por menos 1. E o meu x ele vai valer menos 2. Tá bom, pessoal? O vídeo ficou um pouco rápido, para não ficar tão extenso, mas espero que ajude vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus.